Vamos então para mais uma aula do nosso curso e com o tema Nutrição Enteral. O que vem a ser essa nutrição enteral, pessoal? Quando nós temos um paciente que está impossibilitado de se alimentar normalmente, né, através da via oral, através da boca, né, por alguma condição dele, opta-se por esse método de alimentação. E o objetivo é manter esse paciente nutrido, mesmo diante do problema que ele estiver enfrentando. Bom, então, essa alimentação, essa nutrição enteral, ela é administrada através de sondas. Para a gente poder conhecer um pouco, porque nós temos alguns tipos, né, de nutrição enteral. Então, a sonda enteral é o método de escolha para oferecer o suporte nutricional a pacientes que têm o trato gastrointestinal funcionante, mas, como eu disse para vocês, que não têm a ingestão oral adequada. É uma sonda de pequeno calibre com um peso que é levado pelo peristaltismo para o duodeno ou jejum. Então, essa sonda, pessoal, ela é colocada pelo profissional enfermeiro, né, e o técnico auxilia na colocação, né, na passagem da sonda que a gente fala. De uma maneira geral, ela é passada através da cavidade nasal, através do nariz, e ela é passada até na região do estômago. E ali você aguarda um pouco até que ela migre para o intestino. Por quê? Né, o objetivo da nutrição enteral é que, né, essa nutrição seja colocada diretamente na região intestinal e não no estômago. Ela é um pouquinho diferente da sonda gástrica. Então, né, o conteúdo da dieta já é administrado diretamente dentro do estômago, dentro do intestino do paciente, como a gente pode ver ali, na região do duodeno ou do jejum. Então, o que é essa nutrição? É a instalação e administração de nutrição enteral por meio de um catéter entérico, né, que entérico vem de intestino, e acompanhado da administração de uma nutrição enteral, o qual consiste em uma solução, né, com o intuito de nutrir clientes incapacitados de nutrição completa ou suficiente por via oral. Então, o objetivo dela é nutrir esses pacientes em situações de ingestão alimentar insuficiente ou impossibilitados de se alimentar de forma oral ou pela boca, de forma adequada. E também tem como função a melhora no quadro nutricional desses pacientes, acelerando o processo de recuperação. Nós estudamos algumas aulas atrás sobre, né, a unidade de nutrição e dietética. Então, nós conseguimos ver a importância que tem essa questão da alimentação e na nutrição na recuperação do paciente. Então, para que a gente estude em si o processo de administração da dieta, eu trouxe para vocês também como que é o processo de passagem dessa sonda, porque eu acho interessante o técnico de enfermagem conhecer, porque ele vai atuar auxiliando, né, o enfermeiro na passagem da sonda. Então, conhecer qual a sonda é, como que é o procedimento é muito importante para ele poder ter facilidade nesse momento. Então, que tipo de sonda que é utilizada? A sonda chamada, né, de Dubhoff, ela tem um fio guia no interior dela, como vocês estão vendo aí, e tem essa ponta de um material, que é um material que eu não me recordo o nome agora, mas ele é um material que quando você, né, depois de passar a sonda, você pede para fazer um raio-x para ver o posicionamento adequado dela, esse material é capaz de ser refletido e aparecer no raio-x. Então, por isso é a importância dele, porque logo após a passagem da sonda, você aguarda um pouco ela migrar para o intestino e depois leva o paciente para fazer um raio-x para ver se o posicionamento dela está adequado, se ela está no intestino mesmo. Se não, tem que retirar e passar novamente. E aí, por isso que tem esse fio guia e essa ponta, né, que é como se fosse um material semelhante a um metal. Bom, mas voltando aos materiais, nós temos, né, que ter a sonda em si, que a gente falou, a proteção de roupa para a cama contra derramamentos, que pode ter alguma secreção, uma cuba rim, um esparadrapo hipoalergênico, né, para a gente poder estar fixando a sonda, o estetoscópio, né, luva de procedimento, xilocaína geleia, abaixador de língua, uma seringa de 20 e pacotes de gases. Como que é o processo de colocação? Primeira coisa é medir a sonda.
Então, o enfermeiro vai medir a sonda, né, da ponta do nariz, no lóbulo da orelha, até a base do apêndice xifoide, e acrescentar mais 10 centímetros. Por que acrescentar mais 10 centímetros? Como a gente disse, ela não vai ficar parada no estômago, ela tem que passar pelo estômago e chegar até o intestino. Ele vai marcar com um adesivo essa medida e vai realizar a passagem, introduzir ela na narina do paciente. Normalmente a gente coloca um pouquinho da xilocaína na narina do paciente para funcionar como anestésico, porque normalmente pode causar dor e tudo mais, um incômodo para o paciente. Então a xilocaína tem essa função. E aí você vai introduzindo ela e pedindo para o paciente para engolir, né, até que a gente consiga passar. O mais difícil é passar pela garganta dele. Depois que passou pela região da garganta, ela vai mais tranquilamente. Aí, depois que é feita a passagem, como eu falei com vocês, né, aguarda para ela migrar para o duodeno, né? Normalmente ela vai parar no estômago e você deixa o paciente um pouco em repouso para depois ela migrar. Após um tempo, normalmente 2 horas, aí você encaminha ele para o raio-x para confirmação do local da sonda. Uma coisa interessante também que é utilizada aqui, logo após passar ela, normalmente a gente enche a seringa de ar e conecta na ponta da sonda e ausculta com o esteto na região do estômago do paciente e injeta esse ar. E aí vai fazer um barulho lá no estômago. É também um método para a gente ver se ela está de fato na região estomacal. Se tudo tiver tudo bem, aí a gente deixa o paciente em repouso e, né, depois de 2 horas mais ou menos, procede a realização do raio-x. Eu trouxe até uma imagem do raio-x aqui que eu acho interessante para mostrar para vocês. Por quê? Do lado direito a gente tem uma sonda direitinho no estômago, a seta está apontando aí, né, a pontinha dela aparecendo no raio-x. Já no lado esquerdo, a gente tem uma sonda que foi passada de maneira incorreta e ela foi parar lá no pulmão do paciente. Então, imagina se a gente administrar a dieta no pulmão, que complicação que não gera. Então, tamanho cuidado é extremamente importante. Depois que fez o raio-x e está tudo certinho, você retira o fio guia e inicia a dieta de acordo com a prescrição. Então, gente, eu acho bacana trazer isso porque o técnico ele tem que conhecer o processo pensando que ele vai participar de forma a auxiliar na passagem da sonda e também nos cuidados depois. Além da sonda passada via nasal, via narina, a gente também tem a gastrostomia ou jejunostomia, que é um procedimento cirúrgico para fixação da sonda alimentar, né? E aí como que é feito isso? É feito um orifício artificial na altura do estômago, né? Aí é chamado de gastrostomia, ou na altura do jejum, que é chamado de jejunostomia. Esse orifício vai criar uma ligação direta entre o meio externo e o meio interno do paciente, né? Então, o que vai acontecer nesse orifício? É passado a sonda através dele. E aí, esse procedimento ele é recomendado quando há necessidade de alimentação por um longo período de tempo. Às vezes o paciente vai ficar de 3 a 6 meses com a sonda, porque o paciente ficar com essa sonda passando via nasal gera muito incômodo para ele e pode levar a algumas complicações, né, na região da boca, das narinas e tudo mais. Portanto, se o paciente for ficar sondado na alimentação, na dieta enteral por um longo período de tempo, então opta-se pela gastrostomia ou jejunostomia. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem para ficar mais claro como que é cada uma delas. Vocês podem observar na imagem da esquerda a gastrostomia, né, é a sonda direto no estômago da pessoa, né, feita uma perfuração na região abdominal, e na direita a gente consegue observar a jejunostomia, a sonda diretamente no intestino, na região do jejum. Para que é indicado? Quando que é indicada a nutrição enteral? Paciente com risco de desnutrição ou ingestão oral inadequada, que é o que nós falamos, às vezes ele pode até estar conseguindo se alimentar um pouquinho pela boca, mas se essa alimentação tiver menos de 60% da capacidade das necessidades dele, então é indicado uma dieta enteral, né? Ele tem que estar com esse trato digestivo funcionante, por mais que às vezes ele não esteja conseguindo se alimentar, né, via oral, mas o restante do trato digestivo dele, estômago, intestino, tem que estar funcionante. Porque senão não adianta a gente administrar uma dieta,
sendo que o intestino e o estômago não vai conseguir digerir e absorver ela. Ele tem que estar estável hemodinamicamente, né, com a pressão arterial, sem nenhuma complicação nesse caso. E são candidatos à terapia de nutrição enteral pacientes que não satisfazem as necessidades nutricionais com alimentação convencional, que é o que nós falamos, através da alimentação oral. Pacientes com lesões no sistema nervoso central, depressão, anorexia nervosa, lesão na face e na mandíbula, né? Pode ser um paciente vítima de um acidente, câncer de boca e cirurgia no esôfago, onde a pessoa não vai conseguir engolir do jeito certo, paciente com dificuldade de deglutição, né? Ou paralisia facial, né? Tudo aquilo que dificultar a passagem do alimento pela boca. Os pacientes queimados, principalmente os grandes queimados, cirurgias gastrointestinais, né? Lógico que desde que não comprometa o funcionamento do sistema gastrointestinal, pacientes também com sequela de AVE, né? Eu nem coloquei aqui, mas também são muito comuns, aqueles com disfagia, que é dificuldade na deglutição, é muito comum também utilizar a nutrição enteral. Quando que ela é contraindicada? Em caso de doença terminal, né, principalmente se ela comprometer o funcionamento do trato gastrointestinal, obstrução intestinal, logicamente, né, como que a gente vai administrar a dieta se o intestino tá obstruído. Sangramento também no trato gastrointestinal, né, que também vai comprometer, vômitos frequentes, diarreias frequentes, né? Quando a gente administra a nutrição enteral, um dos fatores que a gente tem que analisar é se existe, né, a presença de diarreia. Por quê? Se existir, há necessidade de rever como que está sendo feito essa dieta, e às vezes a composição, a forma como ela está, né, sendo administrada. Né? Então, a diarreia é um ponto a ser muito observado nos pacientes em nutrição enteral. O ilho paralítico, que é quando o intestino não tem aquela motilidade, né, movimentação adequada, né, pancreatite grave, inflamações no trato gastrointestinal. Então, de uma maneira geral, tudo aquilo que afetar o funcionamento adequado do sistema gastrointestinal vai ser uma contraindicação para a administração da dieta enteral. Por quê? Porque a gente precisa desse trato gastrointestinal funcionante para que ele possa, né, tanto digerir quanto absorver essa dieta. Quais são os tipos de dieta? Né? Existem diferentes categorias de fórmulas nutricionais disponíveis para a utilização de indivíduos com necessidades alimentares especiais. Basicamente, a gente tem a divisão: a dieta artesanal ou caseira, que é aquela que é feita em casa, né, para o paciente. Né? Muitas das vezes o paciente ele é sondado e vai para casa. Né? Isso existe muito. E aí a própria, às vezes, o cuidador, a própria família administra, né, a dieta, né, através da sonda. Normalmente bate a dieta e administra. Com certeza você já deve ter ouvido falar isso. Ou no caso dos pacientes que têm o home care, que é uma modalidade de cuidado agora, onde o técnico de enfermagem trabalha na casa da pessoa cuidando, pode ser que seja você que vai administrar essa dieta no paciente na casa dele também. Nós temos a dieta industrializada, que é aquela que é comprada, né? Ela é muito utilizada, pode ser utilizada também em domicílio, mas ela é muito utilizada no contexto hospitalar, principalmente nas UTIs, né? E ela é administrada, que a gente vai ver mais à frente, através das bombas de infusão, que ela é controlada, tudo direitinho. E nós temos a dieta mista, que pode combinar as duas, né? Isso vai depender da necessidade do paciente. Como que é essa dieta artesanal caseira? É uma dieta que você prepara em sua casa, né? Que no caso o paciente prepara na casa dele, com alimentos geralmente utilizados na alimentação habitual da família. Leite, frutas, arroz, feijão, carne, que devem ser cozidos, liquidificados e coados. Então é feito a comida, depois você bate ela no liquidificador e coa para ela poder conseguir passar através da sonda. Importante, para que essa dieta fique adequada e de acordo com as necessidades nutricionais, é necessário que recomendações e preparos sejam feitos por um nutricionista. Por que é importante? Porque ele vai conseguir, né, colocar de forma balanceada para não faltar nenhum nutriente para o paciente. Então, fazer a dieta tem que ser sempre seguindo as orientações do nutricionista. No caso do home care, se caso algum de vocês for trabalhar, com certeza tem um nutricionista que vai passar para avaliar o paciente
e vai determinar essa questão da dieta. A dieta industrializada é uma dieta pronta, vendida comercialmente nas versões em pó, que deve ser diluída em água filtrada, e líquida, que já está pronta para uso. Essa dieta fornece todos os nutrientes necessários para atender os requerimentos nutricionais e para a manutenção da saúde, né? E é interessante que essa dieta, ela é muito completa e muitas das vezes, a depender do que o paciente tem dietas específicas para cada tipo de patologia. Isso é muito legal, porque aí você consegue obter um resultado muito bom utilizando elas. Na maioria das vezes, essa dieta pode ser também administrada, né, por outros sistemas, mas ela é muito utilizada através da bomba de infusão, como eu falei com vocês. E a dieta mista, ela é uma reunião dos dois tipos, né, do tipo caseiro e dessa industrializada. Como que então são feitas a administração dessas dietas? Nós temos técnicas para realizar essa administração. Nós temos a técnica gravitacional, a bomba infusora e em bolos. Vamos ver mais à frente agora cada uma delas. A bomba infusora é a mais comum utilizada no contexto do hospital, porque aqui a gente precisa ter um controle mais fino dessa dieta. Então, você coloca, né, esse frasco da dieta e aí essa bomba infusora é um aparelhinho. Então, você vai conectar o equipo, que é como se fosse uma mangueirinha, no frasco da dieta e vai passar por dentro dessa bomba infusora. E essa bomba infusora, ela vai controlar a quantidade de dieta que sai desse frasco e que chega para o paciente. E isso vai depender do tanto que for prescrito para ele. Ela tem a característica de ser contínua, né? O tempo de administração, na maioria das vezes, ela é contínua nas 24 horas do dia, pode ser contínua cíclica, né? 6 horas e 18 horas do dia, mais ou menos de 12 em 12 horas, né? Com pausa na região durante a noite, né? Às vezes, né, depois de um certo horário, aí você cessa a administração, ou a cada 4, 6 horas. E aí a sonda deverá ser irrigada com 20 ml de água potável para evitar, né, o entupimento. Então, quando você tem a dieta funcionante, tudo bem, não vai ocorrer entupimento da sonda. É mais difícil ocorrer, pode ocorrer, mas é mais difícil. Agora, no momento que você tem um intervalo de tempo, por exemplo, assim, de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, aí já existe um risco maior da sonda entupir. Então, há necessidade de fazer essa irrigação. Essa bomba de infusão, ela é utilizada principalmente nos hospitais, na unidade de terapia intensiva, na UTI, tá bom? Em bolos, como que é feita essa administração em bolas? Essa aí é muito utilizada nas casas das pessoas. Então, é feita a dieta, como a gente falou lá, bate no liquidificador e coa, e o paciente já vai estar sondado e você aspira com a seringa e administra diretamente na sonda, né? Essa administração pode ser feita a cada 3 a 6 horas, né? É muito utilizado em home care, como a gente falou, por ser uma forma mais rudimentar, né, de administrar. O tempo de administração é mais ou menos durante 30 minutos, né? A gente não pode administrar a dieta toda de uma vez também, tem que ser aos poucos e devagar, né? Podendo variar de acordo com o volume. Então vai ter a quantidade também que vai ser indicada para o paciente. Ao término da administração da dieta, deve-se lavar a sonda e irrigar com 20 ml de água potável, sempre visando o que, pessoal? Evitar dessa sonda entupir. A dieta intermitente, essa é uma dieta administrada aquele modelo gravitacional que a gente falou. Não existe a bomba infusora nem nada, a gente só tem o frasco da dieta, né? E um equipo, que é uma mangueirinha que é conectada nele, semelhante ao equipo do soro, e deixa-se o frasco, né, elevado e deixa a dieta na forma de gotejamento, né? Então não vai ter nenhum tipo de bomba nem nada que vai infundir. É a força da gravidade mesmo que faz ela descer através do equipe e ir até o paciente. É muito utilizada nos hospitais, mas normalmente nos pacientes que não estão tão graves, né? Ela é administrada mais ou menos de 3 em 3 horas. O tempo de infusão é mais ou menos de 1 hora a 2 horas e meia. E aí, ao término da administração, deve-se também lavar a sonda, irrigar ela com 20 ml de água potável, né, para evitar, como a gente sempre tem batido nessa tecla, evitar o entupimento da sonda. Então são essas 3 formas que vocês vão mais lidar. Eu acho bacana vocês conhecerem, porque o técnico vai trabalhar diretamente com isso.
ele não vai passar a sonda, mas ele vai estar administrando a dieta, trocando e etc. Então é muito bacana isso. Aqui a gente vai ter uma ideia geral e depois quando vocês chegarem no hospital para o estágio, vocês vão poder, né, ver todo esse processo na prática. Mas vocês já vão sabendo como que é. A nutrição enteral ela pode ser administrada no hospital ou em domicílio, como a gente falou. Quais são os cuidados, né, de enfermagem na administração da dieta integral no domicílio? Um cuidado interessante, né, interessante e fundamental, que é levar a cabeceira entre 30 e 45 graus, manter o paciente sentado durante a administração da dieta, né, e conservar ele mais ou menos de 20 a 30 minutos após a infusão da dieta. Porque, gente, o objetivo é que se houver um refluxo, alguma coisa assim, não haja broncoaspiração do paciente. Então, essa questão do posicionamento é muito importante, principalmente no contexto do domicílio. Como que é feita, então, essa questão da administração? Abrir a sonda e injetar a dieta lentamente com auxílio de uma seringa, é aquele método em bolos que a gente falou, seringa de 20 ml. Na disponibilidade de frascos plásticos na dieta e equipos descartáveis, aí já seria a administração por meio da gravidade, o método gravitacional, transferir o conteúdo da dieta para o frasco, conectar o equipo no frasco, lembrando de fechar a pinça do rolete antes de fazer a conexão, porque senão na hora que você conectar o equipo, se você não fechar o equipo, a dieta vai vazar por ele, né? Colocar o frasco em um suporte acima do nível da cabeça do paciente e abrir, aí você pode abrir sim. Essa pinça de rolete, gente, vocês já devem ter visto, quem ainda não tem contato com saúde nem nada, é aquela rodinha que tem no equipo do soro, quando a gente está tomando soro. Aquela rodinha ali, ela é importante para quê? Para fechar e abrir. Então é ela que a gente vai fechar na hora de conectar o equipo na dieta e depois que você colocou o equipo acima da cabeça do paciente e conectou na sonda, aí você pode abrir ele e deixar a dieta gotejar. Fechar novamente o equipo e conectar a sonda do paciente, né, deixando a dieta gotejar lentamente, como a gente falou. Quando acabar de gotejar, a gente vai desconectar o equipo da sonda e do frasco, injetar 50 ml de água mineral potável com a seringa de 20 para limpar os resíduos de alimento que ficaram. Né? Aí pode ser um pouquinho mais de água para fazer uma boa limpeza, né, dessa sonda. A gente vai fechar a sonda e descartar o equipo e higienizar o frasco da dieta, né? Uma coisa fundamental que a gente precisa fazer sempre antes de fazer qualquer tipo de coisa, higienizar as mãos, né? Antes de manusear qualquer tipo de utensílio. Bom, no contexto hospitalar, a gente já vai estar passando para o contexto hospitalar, nós estudamos nas aulas anteriores que a gente tem essa unidade de nutrição e dietética. E dentro dessa unidade, ela é coordenada pelo profissional nutricionista e a gente tem uma equipe multidisciplinar que eu falei com vocês, que é a equipe de multidisciplinar em terapia nutricional, EMT. Né? Essa EMT é composta, por exemplo, pelo médico, nutricionista, enfermeiro, farmacêutico, né? Podendo ainda incluir profissionais de outras categorias habilitados e com treinamento específico para a prática de terapia nutricional. E é recomendado que todos esses pacientes, todos esses profissionais tenham especialização, né, em terapia nutricional. Esse tipo de procedimento ele é regido pela resolução número 63 de 2000 da Anvisa. Então a Anvisa é que determina essas condições, né, e é até importante para que se tenha um bom funcionamento, né, dessa equipe da unidade de nutrição. Quais são as competências da equipe de enfermagem em terapia nutricional? Então, a resolução do COFEN número 453 de 2014, né, aprova a norma técnica que dispõe sobre a atuação da equipe de enfermagem na terapia nutricional, com o objetivo de estabelecer diretrizes para a atuação da equipe de enfermagem em terapia nutricional e garantir uma assistência de enfermagem competente e resolutiva. Essa resolução rege todo o processo e determina, né, as competências de cada um dos profissionais da equipe de enfermagem no que se refere à nutrição integral. Como a gente está falando aqui mais precisamente para vocês,
Então, quais são as competências do técnico de enfermagem nesse caso? Né? Em conformidade com o disposto na Lei 7.498, gente, essa lei é muito importante. Quem tiver oportunidade de ler ela, leia, porque ela é a lei do exercício profissional. Então, todo profissional de enfermagem tem que conhecer essa lei. Regulamenta o exercício profissional no país e participam da atenção de enfermagem e terapia nutricional, naquilo que lhes couber, por delegação sobre a supervisão e orientação do enfermeiro. Então, como eu falei com vocês, né, o enfermeiro você vai auxiliar ele na passagem da sonda e depois ele vai prescrever os cuidados e a forma direitinho que você vai estar realizando a troca da dieta, ele vai te orientar, né, e você, né, vai promover as ações de acordo com essas delegações que ele te passar. Quais são as atribuições do técnico em si na administração da dieta integral? Participar do treinamento conforme programas estabelecidos, né? Porque é sempre importante esse profissional estar se capacitando e se atualizando, principalmente em relação às boas práticas na terapia nutricional. Promover os cuidados gerais ao paciente de acordo com a prescrição de enfermagem ou o protocolo pré-estabelecido no hospital, ou seja, né, o técnico segue, né, o formato de trabalho, né, de administração, dos cuidados com a terapia nutricional de acordo com a instituição. Comunicar ao enfermeiro qualquer intercorrência de vinda da terapia nutricional e, né, desenvolver o registro das ações, proceder ao registro das ações efetuadas. Então, tudo aquilo que você fizer, quando você for lá e administrar a dieta ao paciente, depois você vem, né, e registra na sua evolução tudo aquilo que foi feito, quanto que foi administrado de dieta, o horário, né, qual o paciente. Isso é muito importante, o registro de enfermagem é fundamental. Como que é feito o processo de administração, então, nesse caso? Primeiro caso, realizar a higiene das mãos, orientar o paciente quanto ao procedimento a ser realizado, jamais realizar procedimento sem orientar o paciente. Observar o rótulo da nutrição integral, se a integridade está direitinho da embalagem, se tem algum tipo de partícula estranha, se o nome do paciente é o nome correto mesmo. Quando você chegar próximo a ele, tornar a perguntar o nome dele, para você ter certeza e não administrar a dieta errada, confirmar o número do leito, a composição, o volume, o prazo de validade e as informações específicas. E caso algum desses itens esteja comprometido, não administrar a dieta. A gente tem que sempre lembrar que nós somos, né, a barreira mais perto do paciente quanto a erros e tudo mais. Então a gente tem que estar muito atento no nosso trabalho do dia a dia. Nunca pegar as coisas e administrar de qualquer maneira. A gente tem que sempre ler, conferir e tudo mais, e ter muita atenção, né? Isso é uma coisa fundamental para nós e para a gente garantir a segurança do paciente. Verificar a localização e posicionamento do catéter para ver se está no local adequado. Manter a permeabilidade, né, do catéter através da lavagem da sonda com 20 ml de água. Então a gente pode fazer a lavagem dela antes de administrar também. Adaptar o equipo da bomba infusora no frasco da nutrição integral, passando pela roldana da bomba. É aquilo que eu falei com vocês. Você vai conectar o equipo no frasco e passar esse equipo por dentro da bomba. Vocês vão ver direitinho como que ela no estágio. Porque aí a bomba vai controlar o volume de dieta que está sendo administrado. E aí você vai também ajustar, né, na bomba quais os valores. Normalmente a gente consegue ajustar, né, a quantidade em ml que é administrado e o volume total a ser administrado nesse paciente. São esses dois parâmetros que a gente ajusta na bomba. Posicionar o paciente em semi-folga, que é 45 graus, né? Como a gente falou, que é fundamental o posicionamento adequado para não haver, né, broncoaspiração. Registrar o volume administrado em balanço hídrico. O que significa isso? Normalmente, os pacientes que estão na UTI, a gente tem que fazer um balanço hídrico, balanço de água dele, a grosso modo. Tudo que entra e tudo que sai. Então, no caso do balanço hídrico dele, se for um paciente da UTI, a gente tem que registrar o quantitativo total, né, da dieta. Por exemplo, 300 ml, 200 ml tem que ser registrado nesse balanço hídrico. Anotar no registro de enfermagem o horário de início e término de administração da dieta também para a gente ter o controle, né?
Alguns pontos importantes e possíveis riscos. Em caso de dieta contínua, interromper a administração da nutrição enteral e lavar com 20 ml de água a cada 6 horas ou a cada administração de medicamentos. Nesse caso do paciente que fica com a bomba infusora, principalmente na UTI, o tempo inteiro a dieta vai estar sendo administrada para ele, 24 horas por dia. Então, pode ocorrer desse equipo ele tá entupindo, como a gente falou lá. Então, nessa dieta contínua, orienta-se, né, de 6 em 6 horas, que a gente faça a lavagem desse equipo a fim de evitar esse processo. E eu não coloquei aqui porque o objetivo nosso é trabalhar a dieta, mas através da sonda a gente pode administrar medicamento também. Se a gente já estiver administrando medicamento, aí não há necessidade, porque quando você administra o medicamento, você automaticamente já faz a lavagem da sonda, mas se não, fazer essa lavagem de 6 em 6 horas para prevenir o entupimento. Caso o paciente apresente cianose, tosse contínua ou dispneia, interromper imediatamente a administração da dieta e avaliar o posicionamento da sonda. A sonda pode ter saído do lugar e está comprometendo alguma coisa, então a nossa observação é fundamental. Alguns cuidados gerais que a gente tem que tomar cuidado, a gente consegue observar na foto que o nariz, a narina do paciente foi danificada. Então a gente tem que observar direitinho como que está, né, o posicionamento da sonda, se ela está fixada direitinho, que a gente vai ver que quando ela é passada pela via nasal, ela é fixada na região superior do nariz. Então a gente tem que ver se não está inferida no local que o catéter está passando e tudo mais. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, o enfermeiro, o técnico, tem que ser muito observador. Ele não pode simplesmente chegar e fazer um procedimento e ir embora. Ele tem que olhar o paciente, porque através disso a gente pode identificar algum problema e estar corrigindo ele antes que gere prejuízo para o paciente, né? Obstrução da sonda, processos de inflamação no esôfago, na faringe, né? Saída ou migração da sonda, às vezes a sonda saiu do lugar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O risco de broncoaspiração, que é aquilo que a gente falou, que o paciente tem que estar posicionado direitinho. Bom, e com relação à gastrostomia e jejunostomia, a gente tem que tomar alguns cuidados. Relembrando que a gastrostomia e a jejunostomia é quando faz um procedimento cirúrgico, né, na região abdominal e coloca-se a sonda diretamente no estômago ou no intestino da pessoa. E nesse local de passagem, nessa perfuração, é justamente um lugar que demanda muito cuidado. A gente precisa limpar diariamente a pele no local dessa perfuração, né, com clorexidina ou com que vai permitir que esse local não tenha infecção nem nada. É muito importante manter essa pele próxima ali ao local, sempre sequinha. Observar diariamente essa pele ao redor da perfuração para ver se não tem nenhum processo inflamatório e tudo mais, né? Verificar se tem vazamento da dieta ou suco gástrico, né? Para ver se está voltando, isso é importante. Se tiver, tem que comunicar ao enfermeiro para ver o que vai ser feito com esse paciente. Não pode voltar dieta nem suco gástrico e nem ficar ali com aspecto de inflamação, né? Como eu coloquei aqui, verificar se é um processo infeccioso. Hiperemia, que é a vermelhidão, ver se não está inchado, que é o edema, e presença de exudato, que é aquele líquido purulento que é decorrente do processo infeccioso inflamatório. Portanto, né, tem que ter muita observação e muita atenção com esse processo. Então, nós terminamos mais uma aula, né? Estudem direitinho, deem uma lida nos slides, façam as atividades e qualquer dúvida podem perguntar à vontade.